paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai procurar o Evangelho de Mateus, é o primeiro. E do Evangelho de Mateus você vai procurar o capítulo 6 e verso 22. Amém? Vamos lá? Mateus, capítulo 6 e verso 22, que está escrito assim, ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Essa mensagem eu quero trazer ela hoje para você e explicar aqui 4 pontos importantes de uma candeia, de um olho, de um desejo, que são o desejo material, o desejo da nudez, o próprio desejo sexual e o desejo do dinheiro. Amém? Bom, vocês viram aí que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Verso 23. Então depende muito de como vai ser o seu corpo, porque cada vez que você der oportunidade para o inimigo, ele vai invadir o seu ser, ele vai destruir o seu conhecimento e te afastar de Deus. Essa é a maneira que ele quer trabalhar. Mas nós vamos entender aqui que em Mateus 6, 22 está dizendo que nós temos que tomar cuidado com aquilo que olhamos, aquilo que botamos nos nossos olhos e queremos. Havia um querubim muito lindo, um querubim que praticamente estava tentando ofuscar a glória de Deus. Ele não pecou com a sua boca, mas pecou com o seu olhar, porque tudo que ele enxergava de Deus, ele desejava. Assim foi a queda de Satanás. Agora, eu quero falar um pouco aqui sobre 4 pessoas que, através delas, dos olhares delas, houve grandes confusões. A primeira foi Abraão e Ló. Quando eles saíram da sua terra, e de repente começou a ter contendas os pastores de ambos, e começaram a discutir. Eu quero que você se enquadre em cada mensagem que eu te disser aqui. E aí aconteceu que Abraão disse a ele: olha Ló, você é meu sobrinho. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Abraão tinha confiança em Deus em qualquer canto que ele fosse, da maneira que fosse. Mas o olhar material de Ló era aquela campina verdejante, aquela campina bela. E quando ele escolheu aquela campina, foi justamente para onde Deus teria que destruir mais à frente. Agora, nós entendemos que nós podemos ser enganados pelos nossos olhos. Olhamos coisas boas que podem ser horríveis mais tarde. Provérbios de Salomão deixou escrito que há caminhos que ao homem parecem certos, mas o seu fim o leva à morte. Portanto, o que achamos que está certo também pode estar errado. Tá entendendo? E o olhar ali que teve de Ló era para aquela campina verdejante, porém um lugar mau. Então nosso olhar não pode ser assim. Nós temos que confiar em Deus, em qualquer canto que Deus nos colocar. Tem muita gente que tem paz dentro de uma favela e muito rico que vive em perturbação dentro de uma mansão. Isso pode acontecer. Agora veja outra história que é de Noé. Noé plantou uma vinha depois do dilúvio. E da mesma vinha ele se embebedou-se, né? Já preguei essa mensagem e alguns vão recordar. Só que ele embebedou-se e aí o seu filho começou a ver a nudez dele e contar para os seus irmãos. Seus irmãos cobriu o rosto para não ver. Se é para não ver, é para não ter visão, para não trazer dentro de si aquela nudez de seu pai, que é um escândalo. O que aprendemos com a lição de Noé e seus filhos? Que qualquer escândalo que os seus olhos olharem, você tem que vigiar para que aquilo não venha te derrubar nem escandalizar a outros. Vigie. Ele amaldiçoou, Noé amaldiçoou seu neto, mas os seus outros filhos, eles esconderam o rosto para que não deixasse aquilo virar um escândalo sobre eles. A outra pessoa que eu quero falar é Sansão e Dalila. Sansão podia colocar os seus olhos em qualquer mulher do seu arraial, mas ele foi escolher uma mulher de fora.
Era o que estava agradando aos olhos dele. E aquilo que estava agradando aos olhos dele era aquilo que ia levá-lo à ruína. Portanto, dessa maneira, ele não conseguiu mais voltar, porque ele ficou preso naquele tipo de desejo, preso naquele tipo de vontade. Ele não conseguia voltar. E ali ele foi enganado por Dalila. Dalila fez com que ele contasse o seu segredo, chamou um soldado, cortou seus cabelos e ele foi preso pelos filisteus. Essa foi a história dele. Qual que era a vontade dele? De ficar em paz com ela, de viver com ela, mas não conseguiu. A quarta pessoa que eu quero falar é Geazi. Geazi era um servo de Eliseu. Eliseu fez uma cura, né? Ele abençoou, né? Deus usou ele, ele abençoou Naamã. Naamã quis dar dinheiro, quis pagar aquela bênção, porque ele ficou muito grato por aquilo, ele tinha lepra. Mas Eliseu recusou, ele não estava vendendo a bênção de Deus. Geazi esperou Naamã ir embora. Quando Naamã já estava um bom espaço de distância, Geazi correu até ele e disse que o seu mestre se arrependeu e queria o dinheiro. Ele ainda mentiu. Naamã deu o dinheiro a ele. Quando ele voltou, ele ia ficar quietinho, mas o Espírito de Deus revelou isso para Eliseu. E Eliseu assim chama Geazi e fala: olha, o Espírito do Senhor me passou isso e você pegou o dinheiro. Então, tudo que estava de lepra nele agora passa para você. Foi o que aconteceu. Essas 4 pequenas histórias que eu contei aqui para você, sobre Abraão e Ló, eu disse para você que os olhos dele estavam, o olho de Ló estava na onde? Na campina. Ele quebrou a cara. Os olhos de um dos filhos de Noé estavam na nudez de seu pai, escândalo. Quebrou a cara. Os olhos de Sansão estavam em Dalila, desejo. Quebrou a cara. Os olhos de Geazi estavam no dinheiro. Quebrou a cara. Portanto, não adianta a gente achar que pode escapar de Deus com os nossos olhos nas coisas imundas. Veja o texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 6 e verso 22 e o 23. A candeia, né? A luz, a janela do nosso corpo são os olhos. De sorte, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. O que você decide aí? Será que seus olhos não estão nas coisas negativas? Seus olhos não estão nas coisas erradas? Será que seus olhos não estão vendo aquilo que não pode? E você está trazendo tudo isso para dentro da sua alma, está poluindo o seu ser, você não consegue mais andar, não consegue respirar. Por quê? Porque está preso no pecado. E tudo isso aconteceu desde o dia que você botou os olhos nas coisas erradas. Acredite você, a qualquer momento, qualquer um, pode pecar, pode tropeçar. Mas essa mensagem vem hoje te deixar alerta que você tem que colocar os seus olhos nas coisas boas, para que teu corpo tenha luz. Muita gente está andando em trevas porque colocou os olhos naquilo que não devia. Sabe quantos casamentos estão destruídos? Sabe quantas pessoas estão vivendo nas drogas, na bebida, na violência? Porque colocou os olhos naquilo que não devia, e aí? O seu corpo se tornou em trevas. Tenho certeza que você não quer isso para você. Portanto, agora a mensagem vem dizer para você abrir os seus olhos. Mas abrir os seus olhos e olhar para onde? Para o alto, que é de onde virá o nosso socorro. Lá em Salmo 121 diz isso. Olhai para o alto, que é de onde virá o seu socorro. Jó no capítulo 31, ele fez concerto com os olhos dele. Pensa, uma pessoa que faz concerto com seus próprios olhos. A partir de hoje eu não vou olhar mais para essas coisas. Eu não vou botar meus olhos mais nessas coisas. E ele lutou, ele fez um concerto com os seus olhos. Não é fácil para ninguém. Mas se você refletir na história de Satanás, os olhos dele cobiçou as coisas de Deus e caiu como um raio, disse Jesus. Se você olhar a história de Ló, você vai ver que ele foi ganancioso. Ele queria tirar proveito do seu próprio tio. Ele queria escolher a campina e seu tio que se virasse com o que sobrasse. Então os olhos dele foi para aquela campina verdejante, bonita. Então ele escolheu aquelas coisas materiais. Quantas pessoas estão presas nas coisas materiais? Os seus olhos estão presos nas coisas materiais. Olhou, cobiçou, guardou dentro do coração, pronto. Só vive para aquilo. Não come, não bebe e só vive para aquilo.
Se você for olhar ali também, Noé amaldiçoando seu filho, porque seu filho estava olhando o quê? A nudez de seu pai, e queria espalhar a notícia. Sabe quantos crentes hoje, em vez de pregar o evangelho, estão pregando desgraça, estão pregando maldade, porfias, invejas? Sabe quantos pregadores hoje, em vez de falar do evangelho, em vez de falar de Jesus, está pregando que fulano, ciclano, beltrano caiu, pecou, se prostituiu, está falando daquilo que não deve. O púlpito não é para ser usado para essas coisas. O púlpito é para ser usado para mandar para o povo a mensagem de Deus, é para pregar a mensagem de Deus, não é para ficar falando de mim, de você, de outro, não. As pessoas têm que começar a compreender que púlpito é coisa séria. Não está satisfeito com a minha mensagem? Achou que eu estou pregando errado? O problema é seu, eu prego a palavra de Deus, mas a palavra de Deus deixa bem claro. Se for para pregar essas coisas, é melhor você pegar um caixotinho de feira e pregar lá embaixo, tá bom? Vai pregar na rua, onde você quiser, mas no púlpito é lugar santo. Ali toda mensagem que você pregar, ela vai ser enviada ao povo. Você não pode pregar qualquer coisa. Quando eu inventei aqui o Cafezinho com Jesus, eu e Jesus inventamos isso, nós deixamos bem claro, eu preciso da mensagem, ele me dá a mensagem e eu prego, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que eu quiser me sentir que eu sou alguma coisa, ele não me dá a mensagem, eu fico sem pregar. Irmãos, para pensar. O Cafezinho com Jesus fez aniversário esses dias, eu não quis comentar nada com ninguém, só que para pensar. São mais de 500 mensagens, uma atrás da outra, todos os dias. Isso vem dele. Agora, ai de mim, se não fizer a vontade dele. Ai de mim se eu não pregar o evangelho dele. Eu não posso fazer igual ali, Ló, que olhou para as coisas materiais. Eu estou pregando um cafezinho porque eu estou pensando nos bens materiais. Errado, terei destruição. Eu estou pregando um cafezinho, tenho que tomar cuidado também com os escândalos. Não posso pensar nisso. Eu também estou ali igual Sansão, no desejo. Não posso fazer nada disso. Também estou igual ali Geazi e Naamã, pensando em dinheiro. Também não posso fazer assim. Eu tenho que tomar muito cuidado da maneira que eu faço. Agora, busque a Jesus, porque Jesus tem um colírio. Está lá em Apocalipse capítulo 3 e verso 18. Peça a Jesus esse colírio. Esse colírio que vai limpar os seus olhos e não vai permitir você ficar olhando nada ofuscado e nada maligno. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje, para que você venha se alimentar, para que você venha aprender, para que você possa fazer um concerto com seus olhos, como essa mensagem ensinou. Moisés, em Hebreus 11:27, ele estava vendo o invisível. Ele não estava enxergando com os olhos, mas ele estava enxergando com os olhos espirituais. Ele estava enxergando o invisível. Eu poderia falar de Jacó e Esaú, quando Esaú olhou o prato de lentilha. Eu podia falar isso, mas não é o caso. Hoje, a mensagem vem para te alertar, abrir seus olhos e mostrar para você que você precisa, mas precisa mesmo, fazer concerto com os seus olhos. Amém? Hoje, mais uma vez eu quero mandar um abraço, vamos lá, para os grupos Loucos por Jesus e o irmão Luciano de Curitiba, tá aí seu abraço. Também quero mandar um abraço para uma varoa abençoada, minha irmã Jennifer, lá de São Paulo, e o seu grupo Mulheres Vitoriosas. Tá vendo aí, Jennifer? Não esqueci de você não, tá aí o seu abraço. Também quero mandar um abraço para a dupla lá de Maranhão, né? Jason e Josiel, que foi aquele louvor que eu mandei para vocês, o troféu de vencedor. O troféu de vencedor, né? Eu amei aquele louvor e eu quis mostrar, sabe? Eu achei maravilhoso. Nós temos que fazer propaganda mesmo daquilo que está conosco, que é nascido nas raízes de Jesus, sabe? E essa dupla tem feito isso. É uma dupla humilde, tem trabalhado ao Senhor e eu quero honrá-los dessa maneira. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.